Então, nós estamos aqui hoje para fazer esse vídeo, né? Faz tempo que a gente não faz vídeo, né, meu filho? Faz tempo. Sim. Não sai nenhum vídeo mais. Então, hoje a gente decidiu fazer um vídeo aí, dando continuidade àquele vídeo que a gente fez por último, mas, se eu não me engano, foi a primeira epístola de Cafos que a gente leu, né, e tal, tá no canal Amor à Verdade lá e tal, né? Só que hoje eu queria ler em duas Bíblias, né? Em duas. Uma é a de Jerusalém, né? E a outra foi feita nas traduções de hoje, né? Já com algumas palavras já do hebraico e tal. Tirado algumas coisas de Roma, né? Algumas palavras difíceis, blasfemadas, enfim. E eu queria começar, né, com a de Jerusalém, né? Vamos lá. Ó. Simão Cafos, né? Como vocês sabem, eu não uso os nomes que foram os passados, porque esses nomes são blasfemos, né? Eu já fiz um estudo sobre os nomes e tal, então eu uso sempre os nomes que são das traduções da língua hebraica e tal, transliterados, né? Nomes legítimos. Que são transliterados para a nossa língua, que seria o correto, né? Até. Cafos, servo, né? Emissário de Yahushua Mehushai, né? Para quem não sabe, a palavra Cristos, né, representa ungidos ao raio do Deus Sol romano. Né? Quem não acreditar, só pesquisar, vai ver. Aos que receberam pela justiça de nosso Ial, né, e Salvador Yahushua, uma confiança de um valor igual à nossa bondade. E Shauleim, a vos seja abundante concedidos pelo conhecimento de nosso Salvador. Senhor é Baal, todos sabem disso. É uma coisa assim que a palavra Senhor é Baal. Baal Berite, Baal Beor, Baal, enfim. Então não se usa Baal. No hebraico a palavra Senhor é Baal. Marido também, tá? Pois que seu divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria rodaial, né? Seria glória. Glória também é uma palavrinha asquerosa, né? Seria glória, um ídolo romano, né? A deusa, glória. Então seria essa rodaial, né? Sua esplendor, a sua grandeza, enfim. E a virtude. Por elas nos foram dadas as preciosas e grandíssimas promessas, ou seja, confirmações, né? Promessas vêm de Prometeu, tá, irmãos? Só para vocês saberem, né? Confirmações. A fim de que assim vos tornais participantes da natureza divina. Depois de vos libertardes da corrupção que prevalece no mundo como resultado da consubciência. Por isso mesmo, aplicai a toda a diligência a juntar a vossa confiança, né? Não fé, eu não uso fé. Né? Fé vem de fides, né? E a gente não segue uma ídola. É uma ídola, né? Eu até nós fizemos um trabalho aí, eu fiz, né? A gente até chegou a ler junto até, sobre fides, né? Era do panteão romano lá, né? Que os políticos usavam para fazer pactos e tal, né? Enfim. Se não me engano, acho que é isso. A virtude, o conhecimento. E o conhecimento, autodomínio. E o autodomínio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. E a piedade, o amor fraternal. E o amor fraternal, a caridade. Com efeito, se possuirdes essas virtudes em abundância, elas não permitirão que sejais inúteis, ou nem infrutíferos, no conhecimento de nosso Salvador, Yahushua, o Mehushai. Mas aqueles que não a possuem, um cego, um miope, né? Míope, está esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso mesmo, irmãos, procurai com mais diligência consolidar a vossa vocação e eleição, pois agindo deste modo não tropeçareis jamais, antes assim, em que vos será outrograda generosa entrada no reino eterno de nosso Salvador, Yahushua, Mehushai. Uma coisa assim que a gente para analisar, né, tudo que a gente já leu das escrituras e tal, a gente vê o seguinte, né? Porque a gente sabe que vai ter ressurreição, né? A gente sabe disso, né? A gente vai ressuscitar, né? A gente sabe disso. A gente já leu livros lá, né, que fala, né, que quando a pessoa morre, né, por exemplo, morreu a pessoa, né, ela vai lá por debaixo do trono do Eterno, né, lá no Éden. Sim, fica aguardando. Aguardando a ressurreição, né? A gente sabe disso, né?
Porque a gente não vai viver em Gasparzinho, em espíritos, né? Não é para isso. A gente está aguardando, tem um tempo, né? Não, como a gente já leu em Barnabé, né? Que existe matérias, né? Isso. Tipo, o peixe tem a matéria dele, o tipo de matéria dele da água. Eu acho que está em Coríntios. Acho que foi em Coríntios que a gente leu isso. Será que não foi melhor? Shaul, Eu acho que nos dois então deve falar alguma coisa desse tipo. Acho que é. E daí, então, na vida eterna também, né? Que nem o Messias, ele tá lá e ele tá vivo e ele existe uma matéria, tipo um corpo, não é igual ao nosso, mas é um tipo de matéria. Com certeza, né? Não é tipo um fantasma. Isso, Gasparzinho, né? Coisa do tipo, né? Então é uma coisa assim que é muito importante a gente acreditarmos dessa forma, né? Tem uma parte lá no livro de Danaú, que o vai para Daniel, né? Que é Gael, né? Tá, mas isso aí é outra história. Que fala claramente que o Eterno fala no final do bem assim, né? Siga seu caminho, Danaú. Siga seu caminho, né? Você vai descansar, né? Vai se levantar, né? Levantar de volta, né? E tal. A gente também leu aquele lá, um livro apócrifo também que confirma isso, né? Do São João Teólogo, se não me engano, acho que é isso. Que fala claramente lá que vão se levantar de novo do pó, né? Uns para a vida, outros para a morte eterna, né? Entende? Então muito importante. Tem vários livros, né? Na Antiga Aliança mesmo, quando não me engano, é Isaías, que... Não sei, um dos profetas fala, acho que não sei se vários livros falam sobre a ressurreição. Fala algumas profecias do Vale dos Ossos Secos lá, né? Que ele viu lá, ossos, né? Voltando os ligamentos, nervo, cara. Esse daí, acho que Ezequiel 37. Eu não sei, eu sei que não é, mas tá, né? Então é importante a gente crermos na ressurreição, sabe? É uma coisa muito importante, né? Porque foi nos passado até então pela religião, né, que a pessoa morre e existe vida após morte, né? Vida após morte, né? Uma coisa espírita estranha, né? Um ensinamento demoníaco, né? Não tem nada a ver com o que o nosso Salvador nos trouxe, né? Não tem nada a ver com isso. Até por isso que mais ou menos é levado esse entendimento, a pessoa viver tudo que ela pode aqui, porque, tipo assim, depois vai ter a vida após a morte, depois da morte. Então você vive bem essa vida e depois vai ter a vida depois da morte. Justamente. E a gente sabe que não é assim. Exatamente. E outra coisa também, na própria natureza, na criação do nosso Yahweh, né? Do nosso Salvador, de Yahushua, a gente vê claramente como o próprio Shomel dá exemplos, né? Que a gente planta uma semente, quando ela não morre, não nascer, então tem que morrer. A gente tem que morrer para nascer de novo, né? Entende? É plantada a semente, né? Que é da mesma planta. Entendeu? Natureza. Tipo isso, né? E no livro lá nós estávamos lendo junto até, fala que a gente vai ressuscitar com uma aparência de 30 anos, né? Lá fala claramente, ou seja, no vigor da juventude, né? Com 30 anos está, né? Tem toda a força, né? Tem toda a força, né? Mas tá, irmãos, isso aí é outra história, mas só para esclarecimento, né? Continuando aqui, né? Ó. Observação. Isso. Por isso mesmo, irmãos, procurai com mais diligência, né? Ou seja, com mais atenção, né? Insistência, né? Consolidar a vossa vocação e eleição, pois, agindo deste modo, não tropeçarei jamais. Antes é que vos será outorgada generosa entrada no reino eterno de nosso Salvador Yahushua, o Yahushai. Agora, vamos ler aqui agora, até chegar aqui. Vamos ler na outra, né? A outra epístola. Você vai ver, meu bem, que vai falar. Aqui está mais claro ainda, porque as palavras não estão tão difíceis, né? É que ali, pelo que eu estava observando agora, ali já foi traduzido, foi colocado mais ou menos já na linguagem que a gente conhece, isso, na linguagem mais pura. Isso, exatamente. Não está na linguagem teóloga para enganar, né? As pessoas que, como nós, né? Que não tem conhecimento, né? Mas hoje... Porque teologia seria o conhecimento da religião, né? Justamente, né? Essas palavras, né? Tem muitas palavras que não foram traduzidas, né? Não foram transliteradas para o nosso idioma, para o nosso entendimento. Já fazendo isso para eles terem o controle sobre a mente das massas, né? Então, manipulando, né? Manipulação, exatamente. Só que hoje, como, né? Tem internet, tem o dicionário, enfim, a gente corre atrás, vai, pesquisa e tal, né? E não precisa ser só a internet, isso aqui pode ser em livros também, que não sentir confiança na internet. Vá no dicionário, né? Porque, na verdade, a internet ela é simplesmente uma via, né? Como diz o Rubens. Uma vez eu ouvi ele falando num vídeo, uma via de mão dupla, que você colhe informação e, de fato, então ali você vai observando e analisa, tem várias informações. Justamente, não? Você vai analisar o que presta e o que não presta, é igual um livro. Você lê e vê o que presta e o que não presta. Porque a gente, como eu sempre digo, sabe, a gente não pode, como é que eu posso dizer assim,
acreditar em tudo que os outros falam. A gente tem que ir atrás e Com verificar com os certeza. olhos, né? E tal, né? Porque a gente já teve enganado o sistema há muito tempo. Já. Né? Muito Sair tempo. do sistema para ser enganado agora também não adianta. Justamente, entendeu? Então hoje não tem como, não tem desculpa mais. Eu não sabia, eu não sei, entende? Porque hoje em dia a informação é assim, ó, é rápido o negócio, né? Não tem como hoje, né? Ficar escondido as coisas, né? Mas tá, vamos continuando aqui, ó. Agora vamos na tradução aqui, ó. E Simão, né, Cafos, né? Servo e emissário de Yahushua, o Mehushihai, para todos vocês que têm o nosso tipo de fé, ou seja, de confiança, né? Ou seja, que é igual, né? Nosso tipo de confiança. Sim, fala a mesma língua. Acerca da qual eu falo e da espécie que Yahushua, o Mehushihai, o nosso e Salvador, nos dá. Com ela é preciosa, e como ele é justo e bom em conceder esta mesma confiança a cada um de nós, né? Calma aí, irmãos, que eu fiz aqui um negócio aqui. Sim, puxa pro lado. Tá certo. Diminui a letra. É verdade. Calma aí que deu um belzinho aqui. Eu já vou arrumar aqui para continuar aí. Então tá aqui, ó. Salvador nos dá como ela é preciosa e como ele é justo e é bom conceder esta mesma confiança a cada um de nós. Vocês desejam cada vez mais a bondade e a Shaolin, né? Paz, né? Pax, né? Também. O Shaolin de né? Serial. O Supremo, né? Então aprendam conhecê-lo cada vez melhor, porque à medida que vocês o conhecem melhor, ele lhe dará, por intermédio de seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viver uma vida verdadeira e boa, não uma vida religiosa. Em nenhum momento na Escritura fala de você de templo, fala de esses dogmas que eles pregam nesses templos. Em nenhum momento da Escritura fala sobre o grupo de louvor, campos do dízimo, como é que é, meu bem? Da partilha do dízimo. Não, vai. Missa, ceia. Cultos, não sei o quê, quarta-feira da libertação, quinta-feira, grupo de oração, todas essas merdas. Novena, né? E vai, né? Dia do sabático, né? Que já é a judaica, não tem nada. De oração. Entendeu? Todas essas merdas, essas bruxarias, né? Porque essa bruxaria rosa ungida, vassoura, não sei o que lá, sal, né? Campanhas e vai, né? Misturam coisa da velha aliança, coisa que já era sombra. É uma verdadeira mais um detalhe ali, uma vida verdadeiramente boa. Aí a pessoa, primeira coisa, essa vida, dinheiro, um bom trabalho, uma boa profissão, um carro, uma casa, nada a ver com isso, em relação à confiança. Boa com o próximo, né? Sim, em relação à confiança. Por exemplo, assim, quando você ama o teu próximo, verdadeiramente você vai ter uma vida boa no seu íntimo com o Criador. E esperando a promessa, né? A promessa eterna. Que aquela vida da promessa eterna, sim, aquela vai ser boa. Isso, exatamente. Aqui não tem nada bom aqui. Aqui é tudo porcaria, né? É uma passagem aqui com muita luta. Aqui são momentos, né? Coisas muito ralé, né? Muito ralé. Né? Tá. Ele até nos faz participante da sua própria rodaial e de sua própria virtude. E por esse mesmo grandioso poder, ele nos concedeu todas as outras ricas e maravilhosas bênçãos que nos prometeram, ou seja, que nos confirmou. Por exemplo, a confirmação de nos salvar da imoralidade e da podridão que nos rodeiam, e dá na sua própria natureza, e dar a nós a sua própria natureza. Que natureza? Natureza de bondade, justiça, sim, de amor, né? O Rav, né? Referente a isso, né? Mas, para conseguir esses dons, vocês precisam mais do que confiança, ou seja, vocês devem também trabalhar arduamente para seres bons. Sim, lutar. Tá vendo? Seres bons. Não ser religioso, meus irmãos. Não ser da igreja tal. Não seguir um sistema, né? Mas sim a tua vida dia a dia, o teu comportamento perante a sociedade. Buscar isso. Se esforçar para isso. Não é fácil. Mas também não é impossível. Como diz o Messias, né? Ele falou lá, se alguém batendo tua face, dá outra. Em que sentido?
na sua humildade, não queira revidar. Isso. Não queira revidar, ser vingativo. Justo. Né? Amar aquela pessoa. A pessoa vai precisar de você em alguma situação, você faz diferente. E nem mesmo isso, mas para conseguir esses dons, vocês precisam mais que confiança, né? Você deve também trabalhar arduamente para seres bons. E nem mesmo isso é suficiente, porque depois vocês devem aprender a conhecer melhor o Criador e descobrir o que Ele quer de vocês. E façam. Que vocês façam. Depois aprenda a pôr de lado seus próprios desejos, a fim de se tornarem perseverantes e piedosos, né? Deixando com satisfação que o Criador faça de vocês o que Ele quiser, né? Porque o que é a vontade do nosso Pai para nós, né? Que nós sejamos bons, né? Sejamos, né? Um meio, um canal, né? Digamos assim, do Eterno mostrar o seu amor para o próximo, né? Entende? Por isso que lá em Mateus, em Alva, né? Está escrito bem assim, né? Que no dia do julgamento, né? Yahushua vai colocar 2 grupos de pessoas, né? O grupo A e o grupo B, né? Ou seja, os bodes, os cordeiros, né? Em outras palavras, ele fala claramente isso, né? Vai chegar lá e vai se julgar, mas expulsamos os demônios em teu nome, demos curas em teu nome, né? Ou fizemos, né, campanhas em teu nome, em outras palavras, né? Fizemos tantas coisas em teu nome e tal, né? Inventamos um monte de coisa em teu nome. Até inventaram outro nome para ele, né? Isso, até demos um nome novo. Ele vai chegar na pessoa e vai falar: nem vos conheço, maldito, apartai de mim, praticantes da iniquidade. Porque tem outros ídolos. Dos ídolos, né? Seguidores das antigas religiões babilônicas, né? Seguidores do dinheiro, mamon. Tipo assim, distorcendo, né? Tirando a honra do Criador, colocando a criatura. Exatamente. Você pode ver que o interessante, você pode ver que é o segundo povo que ele aceita. O primeiro povo é excluído. Você pode ver sempre o segundo. Não digo excluído, mas é o primeiro que rejeita ele, né? Que faz coisa errada. Exato. Você pode ver, o segundo é esse que vai entrar no reino. Daí vai chegar lá, né? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber, né? Estive nu, me vestistes. Aí tipo, eles perguntam lá, né? Eles falando lá, como está escrito lá. Mas quando fizemos isso, mestre? Quando foi um desses pequeninos que foi a mim que fizesse. Aí, não tem nada a ver com religião. Não, nada a ver. Não tem nada a ver com o sistema religioso. Você começa a ler com os olhos abertos. Tem nada a ver. Você vê que não tem nada a ver. É você, é o teu dia a dia, é você em casa. Por exemplo, a bondade. Entende? Mas tá, continuando aqui, ó. Perseverantes e piedosos, deixando com satisfação que o Criador Real faça de vocês o que Ele quiser. Isso tornará possível, a passo seguinte, que vocês apreciarem outras pessoas e gostarem delas. E finalmente chegarem a amá-las profundamente. Outras pessoas, né? Quanto mais seguirem neste caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente, ou seja, né, mentalmente, né? Ficarão fortes, né? Isso tornarão frutíferos e úteis ao nosso Salvador Yahushua. Mas qualquer um que deixar de seguir esses complementos da confiança, escutarei, irmão, na igreja, não tem nada a ver, né? Verdadeiramente é cego, ou pelo menos muito miope, e se esqueceu de que Yahweh o libertou da velha vida do pecado, a fim de que agora ela possa viver para o eterno uma vida forte e boa, ou seja, praticando as coisas boas, né? Você entendeu aqui? Ó, você pode ver que fala a mesma coisa, né? Sim. Deixa eu ver aqui, como é que... Tem que parar que você costuma de clicar em cima. De novo, cara. Terrível isso. Aqui, até me perdi aqui. Puxa agora. pra cá. Deixa eu olhar de novo. Tá aqui. Aqui, né? Portanto, queridos irmãos, trabalhe com ardor para provar que vocês estão realmente entre... Aí. Tá bom. Não. Aí. Entre aqueles que Yahweh chamou e escolheu. Assim vocês nunca perderão a confiança e nem abandonarão, né, a confiança no Eterno, né? E o Eterno abrirá de par em par os portões para que vocês entrem no reino eterno do nosso Salvador Yahushua, meu plano é continuar a relembrar essas coisas, embora vocês já saibam, estejam realmente andando muito bem, né? Relembramento.
E aqui continua aqui, né? Você pode ver que falou a mesma coisa lá. Pode ver, só que aqui está mais claro, entendeu? Aqui está mais, né? Teólogo, né? Mais escondido as palavras, né? Os jogos de palavras. Né? Sim, sim. Por exemplo, que essa última frase aqui, do antes assim é que vos será ortogada generosamente a entrada do reino. Ortogada. O que tem a ver ortogada? Exatamente. Ali? Tá? Uma palavra, digamos assim, teóloga, né? Já que vai estar... Aí, ó. O Eterno abrirá ou para impar os portões para vós entrar no reino eterno de nosso Salvador Yahuwah, tá vendo? Simples. Tá vendo como é que é? Então tá, aqui nós paramos onde mesmo? Aqui... Muito bem. Aqui, muito bem, né? Mas tinha que parar no nome do Messias, não? Não, porque que aqui, ó. Salvador Yahuwah. Porque aqui é esse que eu uso trazer sempre memórias. E aqui tá aqui também, ó. Meu plano é continuar a lembrar essas coisas, ó, tá vendo? Lembrar essas coisas, em memória. Sim. Entendeu? É que você já foi para outra frase. Eu que viajei um pouco. Não, tá certo, vai. Então eu vou ler até o final, até o capítulo 2 ali, e depois vamos ler o outro lá. Né? O meu plano é de continuar a relembrar essas coisas, embora vocês já saibam, estejam realmente andando muito bem. O Salvador Yahuwah, o meu Shihai, porém, mostrou-me que os meus dias aqui na terra já estão contados, e que dentro em breve morrerei. Enquanto ainda estiver aqui na terra, pretendo continuar mandando-me esses lembretes, esperando gravá-los tão claramente em vocês, que se lembrarão deles muito tempo depois de minha partida. Aqui seria Cafos falando ao povo. Isso, aos irmãos, exatamente. Porque nós não temos estado contando a vocês histórias de fadas, quando lhe explicamos o poder do nosso Salvador Yahushua sobre a sua volta. Meus próprios olhos viram o seu esplendor e sua rodaial, né, sua glória rodaial. Eu estava lá no Monte Sagrado, quando ele se manifestou com honra que o Eterno, seu Pai, lhe deu. Eu ouvi aquela voz exaltosa e majestosa chamando do Shol Maior e dizendo: este é meu filho único, o qual tem muita satisfação nele. Portanto, nós vimos e tivemos a prova de que tudo quanto os profetas disseram cumpriu-se. Vocês farão bem em prestar toda atenção a tudo que eles escreveram, pois, como luzes brilhantes nos cantos escuros, suas palavras nos ajudam a compreender muitas coisas que, de outro modo, sejam obscuras e difíceis, mas quando vocês refletirem na verdade maravilhosa das palavras dos profetas, então a luz raiará em suas vidas e o Yahushua, a estrela da manhã, brilhará em seus corações. Porque nenhuma profecia da Escritura jamais foi inventada pelos próprios profetas. Foi o puro espírito Ruha de Yahushua, no íntimo desses homens do Eterno, que lhe concedeu a mensagem verdadeira da parte de Urim. Agora vamos ler aqui, né? Vamos ver. Eis que hei de trazer-vos sempre às memórias essas coisas, embora já saibais, estáis firmes na verdade, que alcançaste. Entendo que é justo despertar-vos com as minhas admoestações, enquanto estou nesta tenda terrena. Tá vendo aqui já? Tá vendo? Tenda terrena. Esse corpo. Esta tenda terrena, esse corpo. Tá vendo? Essa tenda terrena, ó. Aí ali tá mais claro, né? Entende? Sim. Como é que pode, né? E sabendo que em breve hei de despojar-me dela, como aliás nosso Salvador Yahushua me revelou. Assim, farei tudo para depois de minha partida, vos lembrei sempre delas. Com efeito, não foi seguindo fábulas sutis, mas por termos sido testemunhas oculares da sua majestade, que eu vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Salvador Yahushua, meu Rushihai. Pois ele recebeu de o Pai, honra e rodael, quando uma voz vinda da sua grandeza lhe diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Esta voz nós ouvimos quando lhe dirigimos do Shol Maior ao estarmos com ele no Monte Puro. Temos também por mais firme as palavras dos profetas, a qual fazeis bem em reconhecer, como uma luz que brilha em um lugar escuro, até que raie o dia, e surja a estrela da alva em nossos corações. Antes de mais nada, sabeis isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta em uma interpretação particular, pois
que as profecias jamais veio por vontade humana, mas os homens, impelidos pelo puro espírito, Uruha, né, falam da parte de Yahweh. Então você pode ver assim, é a mesma coisa, irmão, que fala aqui, só que as palavras, o jogo de palavras que eles usam é diferente, entende? Mas se você for no dicionário, vai falar as palavras que a gente vai entender, entende, irmãos? Que nem piedade, né, bondade, né, entende? Graça seria bondade também, referente à bondade e tal, entende, irmãos? Então, é sempre importante, que nem nós estamos fazendo hoje, essa comparação, para vocês verem que é a mesma coisa, que fala numa, fala na outra. Só que aqui está mais claro, entende? Aqui está mais claro, desse lado, dessa outra aqui. Está mais claro, né? Sim, bem mais claro, está mais assim, lado esquerdo, simples, né? Exatamente. E a gente vê assim que... Mas lendo com muita atenção, você consegue entender. Consegue, né? A gente, nas nossas bíblias que a gente tem aqui em casa, se a gente for ler da forma que eu li aqui, eu vou ler aqui, entende? Mesma coisa, entende? Vamos para frente. Agora dê um pouco aí, Nubank, eu vou fazer um negócio rápido e já volto. Vamos continuar. Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, né, que seria no meio do povo. Como haverá entre vós falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, negando o Criador, o Criador Salvador, que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão as suas doutrinas dissolutas, e por causa deles o caminho da verdade cairá em descrédito. Por avareza, né, tudo por interesses. Procurarão com discursos fingidos fazer de vós objeto de negócios, mas seu julgamento há muito está em ação, e a sua destruição não tarda. Com efeito, se algo nos poupou os mensageiros que pecaram, com efeito, se algo, Pai, não poupou os mensageiros que pecaram, mas lançou-os no abismo tenebroso, onde estão guardadas a espera do julgamento, nem poupou o mundo antigo, mas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, preservou apenas 8 pessoas, entre as quais Noé, né, o arauto da justiça, e se como exemplo do que havia de sobrevir aos ímpios, condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, enquanto livrou o justo Ló, deprimido com o comportamento absoluto daqueles perversos, porque esses justos que morava entre eles afligia diariamente a sua alma justa com as obras iníquas que via e ouvia. Certamente, porque o Criador sabe libertar os bondosos da tentação e reservar os injustos sob castigo, à espera do dia do julgamento. Sobretudo, aqueles que seguem a carne, entregando-as a paixões imundas e que desprezam a autoridade do Criador. Atrevidos, presunçosos, não hesitam em blasfemar contra a exaltação, ao passo que os mensageiros, embora superiores em força e poder, não pronunciam contra elas um julgamento, blasfemo, na presença do Criador. Estes, porém, como animais irracionais, destinados por natureza à prisão e à morte, injuriando aquilo que ignoram, perecerão da mesma morte, sofrendo injustiça como salário de sua injustiça. Eles julgam uma delícia o prazer do dia,
Homens impuros e pervertidos, deleitam-se na sua volúpia, quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério e insaciáveis de pecado, procurando seduzir as almas vacilantes. O seu coração está treinado para a ambição. São os seres malditos, deixando o caminho reto, desviarem-se e seguirem o caminho de Balaão, que seriam ídolos, né? Não, Balaão foi um Balaão não foi um ídolo? Fala um profeta lá na antiga aliança lá, que que o animal, uma mula falou com ele, né? Ah, tá. Entendeu? Eu não conheço muito bem. Eu pensei, acho que é porque lembra Balaão, Baal, né? Mas tá. Filho de Bozor, o qual se deixou levar por uma recompensa injusta, mas foi repreendido por sua maldade. De fato, uma besta muda, falando com voz humana, conteve a loucura do profeta. Esses homens são como fontes sem água e nuvens levadas por um vento tempestuoso. A eles estão reservada a escuridão das trevas, falando, a palavra difícil, falando jactanciosamente de coisas fúteis. Tipo fúteis, né? Porque aí tá falando, aí nesse texto aí da escritura, tá falando dos falsos mestres, né? Desses pastores, desses padres, né? Desses rabinos. As pessoas que se deixam levar por essas fábulas. Exatamente, entendeu? Também. Porque eles só focam o mundo, as coisas deste mundo, só focam a riqueza, a prosperidade, né? Entende? Aí quando se banqueteiam convosco, né? Adúlteros porque eles distorcem, eles adulteram a mensagem do Salvador para o proveito próprio, né? Para o proveito próprio deles, entende? Aí leva as almas, né? Ou seja, as pessoas, né? Leva no seu laço, né? Laço do passarinheiro, né? A gaiola, né? Como tá em Barnabé, fala sobre isso, né? Que as pessoas são pegadas por essa gaiola. Tá lá em Barnabé, em Epístola de Barnabé. Soluções, aquelas que apenas conseguiram fugir da companhia dos que vivem desgarrados, prometendo-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Tipo, promete liberdade, mas na verdade eles mesmos são escravos, né? Porque estão na vida errada. Exatamente. É escravo da corrupção. Pois cada um é escravo daquele que o vence. Com efeito, se depois de fugir as imundícias do mundo pelo conhecimento de nosso Salvador e Yahushua, nosso Salvador Yahushua, de novo são seduzidos, se deixam vencer por elas. O seu último estado se torna pior do que o primeiro. Isso fala também em Hebreus, né? Assim, melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, após tê-lo conhecido, desviarem-se do puro mandamento que lhes foi confiado. Cumpriu-se neles a verdade do provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada tornou a revolver-se na lama. E agora? É isso. Agora vamos para outra agora, né? Deixa eu ver aqui. 3 por aqui. Aqui embaixo, aqui, né? Vamos começar um pouquinho atrás aqui, né? Porque nenhuma profecia da Escritura jamais foi inventada pelos próprios profetas. Foi o puro espírito Ruha de Yahushua, no íntimo desses homens do Eterno, que lhe concedeu mensagens verdadeiras da parte de Uri. Mas, naqueles dias, que não seria agora, né, no final, também... naqueles dias, no caso, no passado, né? Perdão, irmãos, Mas naqueles dias também havia falsos profetas, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Agora está falando de agora, né? Por que falsos mestres? Porque só existe um mestre. Sim. Que é o Salvador. Todo aquele que se intitula como mestre é falso, porque o único é o Messias. Exatamente. Está sendo o anti-Messias, né? Eu fiz de novo aqui. Calma aí, irmão. Eu vou arrumar de novo, né? Tem que parar de clicar. Pois é. Volta um pouco. Diminui. Calma aí. Ainda está comendo letra. Aqui, não acertei.
Tal como haverá falsos mestres entre vocês. Esses contarão com habilidades as suas mentiras sobre o Criador. Tá vendo que não está mais claro aqui, ó? Sim, com suas habilidades, sabendo falar bonito. Isso, sabe falar. Astúcia, astúcia, que né? seria falsidade, né? Igual um político, né? Falso, não envolve os pobres. Né? Não, esses políticos grandes aí não faz isso, né? Nossa, que homem, esse homem que for eleito vai ser o grande, né? Esse é o cara. Entende? Até mesmo voltando-se contra o próprio Criador, que lhe comprou, porém, o fim deles será repentino e terrível, né? Muitos seguirão seus ensinos funestos, de que não há erro nenhum no pecado sexual, tá vendo? Pecado sexual seria com os ídolos, né? Nesse sentido. Entende? Se tornando um com os ídolos. Sim. Porque a gente sabe que o sexo, né, o casamento, né, o ato sexual com a mulher. A gente sabe que a mulher representa a igreja, o rolial. O homem é uma sombra do Criador. Então, quando o homem tem relação com a mulher, se torna um. Mesma coisa conosco. Entende? Sim. Então, é isso. Cadê aqui? E por causa deles, o Mehushihai, ou seja, o Rushel, e o seu caminho será escarnecido. Esses mestres, em sua ganância, dinheiro, né, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês. Olha aí, do dinheiro de vocês, qualquer coisa eles dirão. Não é isso que eles fazem? Não, mas é a obra de Deus, né? Como eles dizem aí para fora. E não é nem só do dinheiro, é da vida das pessoas. Não, como é que eu vou pagar a luz da igreja, né? Como eu vou pagar a água da igreja? Isso não é nem para existir. Não é nem para existir, porque vai pagar a água de uma coisa que não é para existir. Exatamente, entendeu? Porque não é para existir esses prostíbulos. Você quer pagar a água de um templo, ajuda um próximo que está precisando. Exatamente, paga a água de uma pessoa. Exatamente, entendeu? Quantos não precisam um do outro aí e tal, né? Entende? Então você pode ver, eu não sei, cara, eu não consigo entender como é que o povo, como é que a gente também, estava cego, também estava, né, tava na escuridão, lascado, né? Não, é que depois você começa a enxergar, assim, você vê que como é absurdo, né, aquilo. Só que, às vezes eu fico pensando também, gente, como que eu fazia aquilo? Meu, que absurdo. Pois aí, na escritura não fala nada disso, não, negócio de dízimo. Fica tão cego que... Aí eles querem pegar e se firmarem na velha aliança. Só que lá o dízimo era feito anual, era 10% da colheita, né, do que eles plantavam, do animal, né, e esses 10% era feito na época que podia existir, na época da tenda, que tinha o sacerdote levítico, né, que era pai de Araão, né, que foi uma sombra, né, e tal, era feito um pouco para eles comerem e outro pouco para dar ao órfão necessitado. Já naquela época, mesmo usando as sombras, que nem a tenda naquela época, era mostrando hoje as pessoas, né, o corpo, as pessoas. Justo, né? Então, mesmo naquela, já era ensinamento do amor pelo próximo. Exatamente. Imagina hoje, depois de tudo revelado pelo menos. Aí, sabe, o povo, eu não sei por quê, porque é falta de ler, sabe, é falta de você ter interesse nas coisas do Criador, entende? É falta de você pegar e ler mesmo ali e tal, entende? Você mesmo, poxa. Porque a gente também era enganado do próprio, porque a gente não lia também, a gente não lia. E era sempre induzido, né? Você lê só aquilo, daquela forma. Nunca li um livro inteiro, assim, de começar, digamos, ali na primeira linha e até a última linha do final do livro. Pelo menos você lê lá um trecho, um capítulo, aí tem as epígrafes, né? Que se destaca uma frase. Que nem aqui, ó. O dia do Senhor e os profetas dos apóstolos. Isso aqui não é da escritura. Aqui, ó. Isso aqui não existe escritura. Isso aqui não seria epígrafe, né? Epígrafe, né? Acho que é epígrafe. Então, esse título. Aí o que acontece? Ele o dia do Senhor e os profetas dos apóstolos. Eu quero saber o que está falando ali. Aí você não lê para cima, só lê esse trecho, porque é interessante. Tipo, a pessoa para ali. O entendimento da pessoa, entende? Isso é uma, como é que eu posso dizer assim, uma forma, né, de cortar o entendimento que o Eterno está tendo das coisas dele. Entende, irmãos? Mas continuando aqui, vamos lá. Vamos para frente. Dirão qualquer coisa para se apossar do dinheiro de vocês. Mas o Criador já os condenou há muito tempo, a destruição deles está a caminho. Porque Yahweh não poupou nem os anjos, seja o mensageiro, que pecaram, né? Mas os lançou no Hades, né, sepulcro, né? Acorrentados em cavernas escuras, em trevas, até o dia do juízo. E ele não poupou nenhuma das pessoas que viveram nos tempos antigos, antes do dilúvio, como exceção de Enoque, de Noach, né? Não é Noach,
o único homem que falava a favor do Eterno e a sua família de 7 pessoas. Naquela ocasião, destruiu completamente o mundo inteiro de homens ímpios, por meio do colossal dilúvio. Mais tarde, ele transformou a cidade de Sodoma e Gomorra em montões de cinza e as fez desaparecer da terra, pondo-as como exemplo para que todos os ímpios no futuro recordem e temam. Mas, ao mesmo tempo, resgatou Ló de Sodoma, porque ele era um homem bom. Tá vendo? Ele está justo, né? A palavra justo, pessoa boa, bom. Isso. Entendeu? Justo é isso, irmão. Tá? Não é você ser religioso, tá? Não é você ser de um templo tal, não é você ser da igreja tal. Isso, você quer ser justo, irmão? Quer ser justo mesmo? Quer? Então, seja bom. Entende? Para de fazer o mal, né? Viva a sua vida, larga essa merda da religião. Entende? Ó, aflito com a tremenda maldade que via por toda parte ao redor dele, dia a dia. Mas o sistema religioso é tão canalha que eles falam que Sodoma e Gomorra foi por causa do sexo, né? Por causa dos homens, né? Homossexuais. É para não levar o verdadeiro entendimento, né? Então eles param ali. Mas, né? A gente sabe que não foi assim. Eles foram isso por causa da sua impiedade, falta de amor com o seu semelhante, né? Tem um livro do Justo, se não me engano, que fala sobre o que aconteceu em Sodoma, né? Eu li um pouco desse livro e tal, né? E fala também dos profetas, no próprio livro da Bíblia, né? Tem alguns profetas que falam porque o Criador destruiu, por falta de amor ao próximo, né? Não davam pão, né? Por semelhante que precisava, roubavam Lógico, a casa do outro. Obviamente que, por exemplo, assim, o sexo, se o homem, por exemplo, assim, se havia uma prostituição, ali não deixa de ser uma maldade. Entendeu? Só que o foco não era só isso, existia uma maldade muito maior que isso. Entendeu? Continuando aqui. Ao redor dele, deixa eu ver, era um homem bom, aflito, com tremenda maldade que via por toda parte ao redor dele, dia a dia. Assim também, Ial pode salvar a vocês e a mim das tentações que nos rodeiam. Continua a castigar os ímpios até que chegue o dia do juízo final. Certo? Continuando. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem os seus próprios pensamentos imorais e malvados, aqueles que são orgulhosos, obstinados, atrevendo-se até zombar das exaltosas celestes, né? Sem nem ao menos estremecer. Apesar de que os anjos, mensageiros do Shol Maior, que permanecem na própria presença do Eterno, eles são muito maiores em poder e força do que esses falsos mestres, nunca falam insultuosamente contra essas potestades do mal. É o que eles fazem, não fazem? Eles não fazem isso. Eles fazem, como é que eu posso dizer assim? O anjo, espeta o demônio, né? O anjo de Deus está aqui. Tipo, entende? É uma coisa assim, cara, que você para analisar exemplo assim, entendeu? É muito absurdo, cara. Mas os falsos mestres são insensatos, né? Não são melhores do que os animais, tá vendo? Tá bem comparado. Por isso que esse mundo é de bestas, né? Sim. Por isso que esse mundo é de bestas. Por causa disso, né? E você sabe, com o animal você pega e caça ele e pipoca ele, né? Isso aí é uma coisa assim que, entende? É animal, é besta. As bestas, né? Por isso que tem ele. Eles fazem tudo o que lhe dá vontade, nascidos somente para ser apanhados e mortos, tá vendo? Apanhados e mortos. Riem-se dos espantosos poderes do Hades e Sepulcro, acerca do qual conhece tão pouco. Eles serão destruídos juntamente com todos os demônios e poderes do Hades e Sepulcro. Essa é a paga que esses mestres terão pelo seu próprio pecado, pois eles vivem dia a dia em prazeres pecaminosos. São uma vergonha, uma mancha no meio de vocês, e os enganam, vivendo em pecado repugnante, por um lado, enquanto pelo outro, se juntam a vocês em suas festas fraternais, como se fosse homem sincero. Mulher nenhuma pode escapar dos seus olhares pecaminosos, e eles nunca se fartam em adultério. Ah, irmão, mas está falando aí de olhar a mulher do próximo e tal, né? Irmãos, nós somos
as esposas do Cordeiro. Nós somos a igreja. Nós. Por isso que fala ali. Claro que é errado você olhar para a mulher do teu irmão, né, e desejar, querer, né? Claro que isso é errado. Mas ali está falando nesse assunto, meu amado. Entende? Como ali está falando, você pode ver que aqui está mais claro ainda, mulheres. Só tendo como exemplo, né? Divirte-se seduzindo mulheres frivolas, tá vendo? Lá tá almas, né? Como a gente lá tá almas, entende? Frivolas, né? Ou seja, pessoas que são levadas, né? Por esses homens. Admiro, porra, queria ser igual aquele fulano, porra, né? Poxa, olha como ele prega bonito, olha, né? Eles falam no sistema religioso e tal, né? Sim. E vai, né? Exercitam-se em ser gananciosos e são condenados e malditos. Desviaram-se do caminho e perderam-se, como Balaão, filho de Beor, que se deixou levar pelo amor ao dinheiro, tá vendo? Ao dinheiro, o mamon, né? O maldito dinheiro, que poderia ganhar fazendo mal. Porém, Balaão foi impedido em seu procedimento louco, quando uma jumenta lhe falou com voz humana, recriminando e repreendendo. Estes homens são tão inúteis quanto fontes de água que secaram, prometendo muito e não dando nada. São inconstantes como nuvens levadas por ventos tempestuosos, estão condenados ao abismo eterno das trevas. Eles se gabam orgulhosamente de seus pecados e de suas conquistas, e se utilizam da imoralidade como isca para atrair de volta ao pecado aqueles que acabaram de livrar-se desta vida pecaminosa. Cadê aqui? Vocês não são salvos por serem bons, dizem eles, tá vendo? Eles falam isso, né? Não é isso que eles falam? Não, você tem que ir para a igreja, irmão. Você tem que... Não é suficiente você ser bom, você tem que ir lá praticar os tem que ir lá, ó, tá vendo? Vocês não são salvos por serem bons, dizem eles. Portanto, não importa que sejam maus, façam o que quiserem, sejam livres. Entretanto, esses mestres que oferecem essa liberdade da lei são eles próprios escravos do pecado e da destruição, porque homem é escravo de qualquer coisa que o domina. E quando uma pessoa livrou-se dos caminhos pecaminosos do mundo, ao aprender acerca do nosso Salvador Yahushua, e depois se deixou amaranhar pelo pecado e se tornou novamente escravo dele, está pior do que antes. Seria melhor nunca ter sabido nada acerca de Yahushua do que aprender a respeito dele. E depois disso, dar as costas ao mandamento puro que lhe foi transmitido. Há um velho ditado assim: o cachorro volta ao que vomitou, e o porco é lavado apenas para voltar a revolver-se de novo à lama. Isto é o que acontece com aqueles que se voltam novamente para o seu próprio pecado. Isso aqui, irmãos, que está falando aqui é fato, tá? Eu já fui de sítio, né? Chácara, fazenda. Então, o cachorro vomita, ele vai lá comer o vômito de novo. O porco, você acabou de dar banho no mangueirão, no chiqueiro, ele vai lá e vai pra lama de novo. Isso é fato, isso aí é um ensinamento. A criação nos ensinando. Entende? A criação está aí, ó. A criação não falha. Por isso que eu digo que é verdadeiro. A criação não falha. Está aí ensinando, né? Exemplo, né? Justamente. Usado como sombra também. Tá, aqui nós paramos na lama, aqui a lama também. Isso. Continua. Continue, não. 3 aí. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo, procurando em ambas despertar o vosso pensamento sadio, com algumas admoestações, a fim de trazer à memória as palavras preditas pelos puros profetas e o mandamento dos vossos emissários, a eles confiado pelo Salvador, o Criador Salvador. Isso. Antes de mais nada, deveis saber que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios e levando uma vida desenfreada, de acordo com suas próprias concupiscências. O seu tema será: em que ficou a promessa de sua vinda? De fato, desde que os pais morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles fingem não perceber que existiram outrora céus e terra. Está tirada da água. Como é que é? Existiram outrora céus e terra, João Maior e terra.
Está tirada da está água. tirada da água e estabelecida no meio da água pela palavra de algo, e que por essas mesmas causas o mundo de então pereceu, submergido pela água, afundado. Ora, o Shamael e a terra de agora estão reservados pela mesma palavra ao fogo, fogo, aguardando o dia do julgamento e da destruição dos homens ímpios. Isso. Há, contudo, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, é que, para o Criador, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Criador não tarda a cumprir a sua promessa, que, como pensam alguns, entendendo que há demora, o que ele está é usado de paciência convosco. Muita paciência. Porque não quer que ninguém se perca. Mas, só uma observação, aqui, como diz, aquele costume de dizer aos escolhidos, não sei o quê, que existe tipo uma exclusão. Tem aqueles que foram escolhidos e aqueles que não foram escolhidos. Mas não é bem assim, é porque aqueles que aceitaram, na verdade, e os que não aceitaram. Todos são chamados, pouco fazem a escolha, então, né? Exatamente, é por isso que ele está esperando, porque ele quer que as pessoas acordem e vejam a verdade. Para muitos que ele está fazendo aqui é bobagem, né? Isso não tem nada a ver e tal, entendeu? Para muitos, né? Mas para alguns, né? Para alguns irmãos aí que eu acredito, né? Que tenha, né? Vai ser isso que quem está falando aqui é ouro, né? É o ouro verdadeiro, né? Riqueza, né? A riqueza verdadeira é essa, né? Preciosidade, né? Porque, veja bem, quando fala ali, irmãos, não estou falando só dos líderes religiosos, tá? Todo aquele que busca riqueza desse mundo, que busca prosperidade, vida boa aqui, né? Pois sabe que está indo contra o que o Salvador trouxe, contra o ensinamento do Salvador, entende? E a Rocha mesmo disse, não junteis tesouros neste mundo, não junteis tesouro, né? Ele não falou isso, né? O que ele falou para aquele mancebo rico? Ele não falou para ele assim? Ele chegou, mestre, eu guardo os mandamentos tudo, enfim, faço sacrifícios e tal, mais ou menos assim que está lá. O que Yahushua falou para ele? Falou, só te falta uma coisa para tu ter a vida eterna. Vende tudo que tem Deus pobres. E me siga. Entende? Aí foi complicado, porque ele não conseguia se desprender. Das riquezas, exatamente, entendeu? Então, como eu digo, irmão, não é só sistema religioso que está falando aí, fala de um todo, sabe? Entende? É uma coisa assim que tem que se analisar e pensar, né? Realmente o que você quer, né? É uma coisa assim que se pensar e analisar, entende? Esse mundo está indo de mal a pior a cada dia. Cada dia mais está caótico, está horrível. E mesmo que melhore, sabemos que não é a verdade. O melhor é pro fim, né? Você sabe disso. E uma coisa assim que eu mesmo, não vejo a hora, né? E tudo isso aqui acabar de uma vez, sabe? Porque é horrível viver aqui. É muita, sabe? É o dia a dia nosso, é tanta maldade, é tanta coisa, ganância. Cada um só pensa em si próprio. É horrível, né? Né? Entende? Desrespeito a você, desrespeito com... Enfim, é muita coisa, assim, sabe? É sufocante viver aqui, né? Entende? Então, irmãos, é como eu digo, cada um tem que tomar uma decisão, né? Entende? Não seja hipócrita, não pense, né? Sim. Não adianta nada, eu sou do caminho, mas tá aí. Flor no mundão, essas festas aí religiosas, festa junina, aniversário, dia das mães, dia dos namorados, casamento. Uhul, né? É só alegria. Não seja hipócrita, irmão, não seja hipócrita. Entende? Não seja hipócrita. Que todas essas festas aí, meus irmãos, precisa apenas por uma coisa, para te escravizar e te afastar do verdadeiro Salvador, que é Yahushua, da verdadeira terra, da nova terra. Né? Continue, meu bem. Só pega um cafezinho para nós, daí volta. Vou pegar. Tá frio, né? Vai. Tá, vou continuar. O Criador não tarda a cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Isso não vai acontecer, isso é conversa. Isso que ele falou. Daí, quantas vezes eu falar alguma coisa aí, até para minha família, e daí fala, não tem nada a ver, isso daí é tudo conversa. Tá. E assim vai. O Criador não tarda a cumprir a sua promessa, como pensam alguns, entendendo
que há demora. Olha só, o que ele está usando de paciência convosco, com todos nós. Usando de paciência, porque ele nos ama. Ele não quer ver nossa perdição. Porque não quer que ninguém se perca. Quem são os escolhidos? Todos. O problema é que não é todos que querem isso. É difícil quem quer renunciar a esse mundo, né, para esperar o vindouro. Então é complicado. Mas que todos venham a converter-se, né, a buscar o caminho do Pai. O dia do Criador chegará como ladrão, e então o Shomaiol se desfarão. Shomaiol seriam os céus, né, que eu nem falei. O céu. Se desfarão como estrondo. Os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra, juntamente com as suas obras, será consumida. Vou continuar aqui. Será consumida. Esse dia eu estava lendo aquilo lá, as semanas de Enoque, lá fala claramente, né, que os céus se levantaram 7 vezes, né, maiores, né, esplendor e tal, né, 7 vezes, vai ser tudo feito novo, né? Sim. Esse primeiro céu, essa primeira, vai tudo ser destruído, é o segundo que é o real, né? É o segundo, né? Tá. Será consumida. Se todo este mundo está fadado a desfazer assim, qual não deve ser a pureza de vosso viver, de vossa bondade? Né? Se esse mundo está condenado a esse ponto, então qual deve ser a nossa pureza de viver a bondade, né? Enquanto esperais e apressais a vinda do Criador, né, do Salvador, no qual o Shomaiol, o céu, ardendo em chamas, se dissolverão e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? O que nós esperamos, conforme a sua promessa, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Assim, visto que tendes esta confiança, esforçai-vos ardosamente para que ele vos encontre em Sholaim, vivendo uma vida sem mácula e irrepreensível, firmes na promessa do Pai, né? Firmes, não se desviando. Considerai a longanimidade. Considerar a longanimidade. Tenha paciência, né? Ao tempo. Está demorando, mas tenha paciência. Vai ter o tempo certo. De nosso Criador, como a nossa salvação. Conforme também o nosso amado irmão Shaul, que ali fala escrito Paulo, mas a gente sabe que Paulo também leva para o ídolo Apolo e tal. Então, Shaul. Nosso amado irmão Shaul vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, né, pelo Pai. Isto mesmo faz ele em todas as suas cartas, ao falar nelas desse tema. É verdade que suas cartas se encontraram alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes torcem. Distorcem. Como fazem com as demais escrituras, para sua própria perdição. Vai pagar por isso, né? No tempo devido. Vós, portanto, amados, sabendo de antemão, prescrevei-vos para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, venhais a cair da vossa firmeza. Ímpios, impiedade, né? Maldade. Impiedade, né? Essas pessoas que... Pecado é maldade, né? Esses enganos. Maldade com o Criador, maldade com o próximo, maldade com os animais, maldade com tudo, né? Esse mundo aqui é só sofrimento e dor, né? Não tem outra coisa. Existem momentos, né? Momentos fajutos de felicidade aqui. Falsa felicidade. Tá, vou né? voltar, Vós, portanto, amados, sabendo de antemão, precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, venhais a cair de vossa firmeza. Crescei na bondade e no conhecimento do nosso Salvador e ao Ruxo. A ele seja a exaltação agora
e até o dia da eternidade. Isso, exatamente. Aí só um pontinho aí, no caso, nós já vamos ler aqui na outra versão. Você pode ver que Yahushua voltará a segunda vez, certo? Sim, Isso é fato, né? Isso é fato. Para você ver como vamos ressuscitar, entende? Sim. Morreu agora, entende? Você vai lá, como tem partes que falam sobre isso, vai para o trono do Eterno, fica lá debaixo aguardando a ressurreição, entende, irmão? Então é muito importante a gente crermos, entende? É esse ponto. Então, olha só, se, né, fosse, em caso a gente morresse e não fosse voltar mais, entende? Então, por que Yahushua viria de novo, entende? Então, a segunda... Não faz sentido, né? Por que ele viria de novo? Ele não fala, né? Vida eterna, né? No caso, você morreu, então você morreu. Então, essa morte tem que morrer, entende? Mas tá, irmão, vamos continuando aqui agora na outra parte aqui, pra gente finalizar essa carta de Cafos, né? Ó. Esta é minha segunda carta a vocês, queridos irmãos. Em ambas eu tenho procurado relembrar-lhes, se assim me deixarem, fato que vocês já conhecem, fatos que aprenderam dos puros profetas e de nós, os emissários, que lhe trouxemos as palavras de nosso Yahweh e Salvador. Você pode ver, irmão, que é sempre os profetas, entende? Não é o sacerdote da época, lá do passado, é sempre os profetas, é sempre eles, e Yahushua cita os profetas, né? É porque os profetas foram bons exemplos, né? Ó. Em primeiro lugar, desejo lembrar que nos últimos dias haverá escarnecedores, que farão todo o mal que eles mesmos puderem imaginar. E se rirão da verdade, não é isso que eles fazem hoje? Né? Estão rindo da verdade, que é Yahushua. Olha só, irmãos, isso é muito sério. Essa será a sua maneira de argumentar. Yahushua confirmou voltar, não foi? Tá vendo? Não foi? É fato isso, eu acredito, nós acreditamos aqui. Então, onde está ele? Né? Eles falam isso. Né? Ele não virá nunca. Ora, até onde qualquer um pode lembrar-se, tudo tem permanecido exatamente como era desde o primeiro dia da criação. Eles esqueceram deliberadamente este fato. E ao destruir o mundo com um poderoso dilúvio, muito tempo depois que ele tinha feito os céus pela palavra de sua ordem, e tinha utilizado as águas para formar a terra e secá-la. E ordenou que a terra e os céus sejam reservados para uma grande fogueira do dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. Mas não se esqueçam disto, queridos amigos, que um dia, ou de hoje, é 1000 anos para Yahweh, como o dia da manhã. Ele não está sendo vagaroso com sua volta confirmada, né? Embora, por vezes, pareça assim, mas ele está esperando pela boa razão de que ele não quer que ninguém pereça. E esta está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. O dia de Yahweh virá com toda certeza, tão inesperadamente como um ladrão. Então os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e os corpos celestes serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo quanto nela está será queimado. Vai ser queimado os carros novos, né? Vai ser queimado, meu irmão. Entende, amado? Muito sério isso, né? E assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas puras e piedosas nós devemos viver? Quer ver? Uma pergunta, irmão. Uma pergunta particular para cada um de nós. Para qual lado nós devemos estar? Entende, irmãos? Vamos ficar do lado do mundo, das riquezas do mundo, das alegrias deste mundo, dessas porcarias deste mundo, ou vamos ficar passageiras, ou vamos ficar no que realmente é verdadeiro, no que realmente é absoluto e sólido. Entende, irmão? Continuando. Ó. Você deve guardar ansiosamente aquele dia e apressá-lo. O dia de ateará fogo aos céus, e os corpos se derreterão e desaparecerão em chamas. Nós, porém, estamos aguardando ansiosamente a confirmação divina de novos céus e nova terra. Depois disso tudo, onde só existirá a virtude, né? Ou seja, justiça, né? Amor, bondade, retidão, alegria, né? Tchau tristeza, tchau dor, tchau preocupações, tchau a tudo. Só viver, ser feliz, amado. Aí vamos ser felizes. Lá sim. Entende, irmãos?
Ó, queridos amigos, enquanto vocês estão esperando que essas coisas aconteçam e que ele venha, esforcem-se para viver sem pecado, sem cometer maldade, e andem em Shaoleim com todo mundo, a fim de que ele se agrade de vocês quando voltar. E lembre-se, porque ele está esperando. Ele nos está dando tempo para anunciar a mensagem da salvação aos outros. Né? O nosso amado irmão Shaul já falou com grande sabedoria acerca dessas mesmas coisas em muitas de suas cartas. Algumas explicações deles não são fáceis de entender, e há pessoas intencionalmente ignorantes que sempre estão pretendendo alguma interpretação fora do comum. Eles torcem as cartas dele de todos os meios para significarem uma coisa completamente diferente daquilo que ele queria dizer. Ou seja, adultério, né, irmão? Adulterar é você pegar algo original, né, e misturar, né, adulterou, né, que sempre estão pretendendo alguma interpretação fora do comum. Eles torcem as cartas dele de todos os meios para significar uma coisa completamente diferente daquilo que ele queria dizer, tal como fazem com as outras partes das escrituras, mas o resultado é a ruína deles. Eu estou advertindo vocês de antemão, queridos irmãos, para que possam vigiar, né? Vigiar, ficar atento, ligado, irmão, ficar ligado na fita. Então, não dormir, ficar dormindo, ficar ligado, né? E não ser arrebatado pelos erros desses homens maus, a fim de que vocês mesmos não sejam confundidos também, mas cresçam em força espiritual e conheçam melhor ao nosso Yahweh e Salvador Yahushua, o Mehushihai. A ele seja dada toda a rodaial, honra sublime, tanto agora como eternamente. Shaoleim, Cafos. Amado, acabamos a segunda epístola, né, de Cafos, né? Que eu falei agora há pouco. Para alguns, né, vai ser nada a ver, para outros vai ser algo ouro, né, riquíssimo, né? E é isso aí, irmãos. Vamos continuar firme e tal aí, né? Rumo ao alvo, né, como diz Shaul. E o Rujo, né? Entende? Firme no objetivo, né? Não podemos desviar nosso alvo, nosso foco. Entende? Então, um forte abraço, irmãos, e até o próximo vídeo, assim, se o Eterno nos permitir fazê-lo.